Como é que você está, meu querido internauta? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero falar um papo super sério que me incomoda bastante perceber que muita gente de um monte de igreja tem uma visão muito inadequada sobre nós mesmos, nós pecadores. Todos nós somos pecadores e as pessoas têm uma visão muito inadequada sobre elas próprias, sobre a gente que é pecador. Que visão que é essa? As pessoas acham, às vezes porque estão na igreja já faz um tempo, ou porque conhecem um pouco mais, enfim, são muitos os motivos e não dá pra ficar colocando aqui, pontuando cada um deles, mas o fato é que as pessoas se acham mais santas, mais preparadas que outras. E quando vê que alguém comete um pecado aos olhos dela, fazem de tudo para demonstrar o seu pecado, deflagrar o seu pecado. E dizer, olha, você é pecador porque você fez isso, fez aquilo. Isso é uma coisa que não só acontece nos dias de hoje, mas aconteceu muito na época de Jesus. As pessoas, quando tinham uma pessoa que pecava, elas inclusive tinham pena para essas pessoas. Por exemplo, morte com pedrada, ser afastada do arraial dos santos. Por exemplo, quem tinha lepra era um sinal de que ou a pessoa tinha pecado ou alguém da sua família tinha pecado, então essas pessoas tinham que andar com um sino e dizendo leproso, leproso, para não se misturar com as outras pessoas. Então essa conduta que havia lá no passado, na época de Jesus, de as pessoas mais santas, na concepção delas, excluírem as outras que são menos santas ou pecadoras, era uma prática, infelizmente, muito ruim naquela época e também acontece essa prática hoje dentro das igrejas cristãs. Não estou falando de placa de igreja, né? Igrejas cristãs acontece esse tipo de coisa. E olha só o que diz aqui Apocalipse capítulo 3, verso 5. Diz assim, ó: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Primeira coisa aqui, você e eu só deixaremos de ser pecadores quando Cristo voltar, porque é nesse momento que Ele nos dá vestes brancas. Durante o momento que nós estamos aqui, nesse mundo, nós somos pecadores e não há ninguém, escuta bem o que eu estou dizendo, ninguém melhor do que o outro. Ah, mas o pastor da minha igreja, o pastor da tua igreja é uma porcaria de um ser humano, pecador e que precisa da graça de Cristo. E eu não estou falando isso para denegrir a imagem do pastor, meu intuito não é esse, mas é de mostrar que não existe ninguém melhor do que ninguém nesse mundo. E o texto diz, ao vencedor assim darei vestes brancas. Cristo dará vestes brancas quando Ele voltar. E diz assim, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Percebe que é Cristo que nos salva, que nos resgata, e Ele diz assim, e eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. É Jesus quem faz isso por nós. Então entenda de uma vez por todas, amiguinho. Cristo, Ele é maravilhoso, Ele é fantástico, Ele é suficiente na vida de um pecador. Ele é. E ninguém é melhor do que ninguém, mais santo do que ninguém. Existem aqueles que andam com Jesus e aqueles que não andam com Jesus. É isso que existe. E aqueles que andam com Jesus, louvado seja Deus. E quem não anda, que consigam andar para ter salvação em vida eterna. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e até lá.